né, a Terra ela tem várias camadas, né, desde a superfície até o seu interior mais profundo. Mas para fins didáticos, né, a divisão crosta, manto e núcleo é a mais aceita, é a mais difundida, sendo também a mais fácil de ser compreendida, né? E aí aqui, já coloquei para vocês aqui, uma imagem, né, do nosso planeta Terra aqui, ele todo dividido aí, né, por camadas, né? A crosta terrestre, né, conhecido também como litosfera, o manto e o núcleo, que acaba sendo dividido em externo e interno. Isso aí a gente vai ver agora um por um, lembrar, né, na verdade, um por um, como é que são essas camadas. Crosta terrestre, vamos lá. Essa aí é a camada superficial da Terra, né, também conhecido como litosfera, que eu falei agora. E ela é conhecida por ser a camada rochosa, né, onde nós pisamos, né, desenvolvemos nossas atividades cotidianas, né, e por isso acaba sendo a mais importante, né, para nós terráqueos, seres humanos. Vamos lá. Logo debaixo da crosta terrestre, nós temos o que? O manto terrestre, né? É a camada mais extensa, a maior camada terrestre, é formado pelo magma, né? É uma camada viscosa, né? A textura é aquela que vemos saindo dos vulcões. E temos a camada mais interna da Terra, né, que é o núcleo, que acaba sendo subdividida também em núcleo externo e o núcleo interno. Lembra que a gente falou? Onde que o núcleo externo, né, ele é líquido, né, ele é viscoso. Né? O que é viscoso? Pastoso. E ele acaba envolvendo o núcleo interno, que por conta da sua pressão que ele sofre, ele é o quê? Sólido. Esferas da Terra. Vamos lá, próximo tópico. Por enquanto, ele é o único corpo celeste, né, presente no universo, que apresenta essas características, né? De quê? De vida, que a gente consegue sobreviver nele. E aí nós vimos também em sala de aula, né, que existem 4 esferas, né, que compõem o nosso planeta, né? E eu falei que eles não são esferas, né, propriamente ditas, né, mas fazem parte da estrutura da Terra. E quais são eles? Vamos lá no desenho ali, ó, a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Vamos olhar agora de pertinho cada um deles. A atmosfera terrestre, vamos lá, é a camada de ar, né, que envolve o nosso planeta. Ele é composto por gases, vários gases, eu falei isso aí para você em sala de aula. E também é a camada responsável pela proteção, né, do planeta. Olha lá, no desenhozinho ali, ó, como que ela protege dos raios ultravioletas, né? Bem como também pelas transformações climáticas, porque afinal de contas é ali onde acontecem os fenômenos climáticos. Litosfera. A litosfera, também chamada de crosta terrestre, assim como a crosta terrestre ela tem o apelido de litosfera, a litosfera ela tem o apelido de crosta terrestre. A crosta terrestre que fica acima do nível do mar, como é o nosso continente ali, é a crosta continental, né? E ali, do lado esquerdo ali, ó, logo depois da sombra, nós temos ali a crosta oceânica, aquela que fica em terras imersas debaixo de água. Né? E a litosfera é nela que nós habitamos, né? É nela que nós construímos nossa sociedade, é nela que nós cultivamos nossos alimentos. Né? Por isso que ela é a camada mais importante, né? É porque é onde nós vivemos, seres humanos. E a hidrosfera? A hidrosfera é a camada de água que envolve a Terra. Né? E ele é composto por rios, lagos, oceanos, os mares, né? Além de toda a umidade presente no ar.
né, e que também influencia no nosso clima. A existência de água no nosso planeta é de vital importância para a manutenção da vida. Sem água não existe vida. E a quarta e última é a biosfera, é a camada da vida. Essa camada ela acaba envolvendo todos os seres que habitam o nosso planeta, o que inclui, obviamente, nós, seres humanos. Aí aqui, ó, a gente consegue observar aqui que a biosfera ela só pode existir a partir da combinação das outras esferas que a gente mencionou, né? Que é a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. A biosfera é o conjunto, né? É a combinação dessas outras três esferas, beleza? Então, os terremotos, né? Olha só que loucura. Os terremotos, aí eu coloquei ali ó, a definição. Um terremoto ou sismo, né? Abalo sísmico, é um fenômeno de vibração brusca e passageira que acontece onde? Na crosta terrestre, resultante de movimentos subterrâneos. Deixa eu botar aqui, ó, fica melhor. Resultante de movimentos subterrâneos de placas tectônicas, né? De atividade vulcânica ou até mesmo deslocamento de gases no interior da Terra, o que provavelmente é o que acontece quando tem algum tremor de terra aqui no Brasil, já que nós habitamos em cima de uma placa inteira, né? Uma placa tectônica, então não acontece encontro, né? De placas tectônicas aqui. O que acontece às vezes é um deslocamento de gases dentro do interior da Terra que ele faz acomodar e aí a superfície sente esse tremor. Mas você sabe como e por que surgem esses terremotos? Os terremotos eles só existem porque a crosta terrestre ela é toda rachada em inúmeros blocos, né, que são denominados o quê? Placas tectônicas. Eu comentei na sala de aula, né, dei o exemplo de um ovo, né, intacto. Né? A Terra não é lisa, né, como um ovo intacto. Ela é cheia de rachaduras, né? E aí acaba formando vários blocos, né? E esses blocos são chamados de quê? Placas tectônicas. E essas placas, elas estão em constante movimentação, né? E eventualmente elas acabam o quê? Se encontrando, provocando o quê? O terremoto, né? E o local onde que surgem esses terremotos, ou seja, o local onde que acontece o choque dessas placas, é chamado de hipocentro. Hipocentro. E o lugar na superfície, né, terrestre, onde que é sentido, né, onde que ele se manifesta, né, a gente chama de quê? Epicentro. Aí olha aqui a imagem aqui. O ponto abaixo da Terra, onde ocorre o terremoto, ou seja, onde que tem o encontro dessas placas, né, é chamado de quê? Hipocentro. Beleza? A diferença entre hipocentro e epicentro é muito importante você saber. E essas placas, quando elas se movimentam, né, o que pode acontecer? Elas podem se chocar, né, elas podem se chocar uma com a outra, que aí a gente dá esse nome de movimento convergente. Ó, é a terceira aqui embaixo aqui, ó. O movimento convergente é aquela que as placas se chocam. E às vezes ela pode se chocar e formar uma montanha, ou então ela pode se chocar e passar, ó, uma por cima da outra, como está no nosso desenho aqui. Esse movimento de onde que as placas se encontram são chamados de movimentos convergentes. Elas convergiram, né? Mas também elas podem também se afastar. Tá duas placas aqui, ó, e elas podem se afastar, né? E esse movimento de afastamento, como está dizendo aqui, é um movimento divergente. Aí o desenho ali está mostrando ali, ó, na crosta oceânica, a separação, o movimento divergente de duas placas, que causou o quê? Pode causar uma fenda submarina, mas no desenho, no caso ali, quando ela abriu, ocasionou ali a saída ali do magma. Quando ela abriu, o magma pegou e aproveitou e ó,
saiu ali. E aí acaba formando ilhas ali. E também pode acontecer também um movimento onde que as placas, elas estão aqui, ó, elas deslizam, né? Duas placas tectônicas e elas acabam deslizando uma para outra, uma do lado da outra. E esse movimento é chamado de movimento transformante, que é esse aqui, ó, do meio aqui. Tá? Então nós precisamos saber desse assunto chamado a tectônica das placas, ou seja, o estudo do movimento das placas. Nós precisamos saber desses três movimentos aqui: o movimento convergente, o movimento transformante e o movimento divergente. Tá? Vocês precisam saber bem a diferença de um para outro. Deriva continental. Deriva continental nada mais é que uma teoria. Começa por aí. Deriva continental, ela não é um mito, ela não é uma lenda, ela não é uma história. A deriva continental é uma teoria, tá, que afirma que todos os continentes eles formavam apenas uma única massa de terra firme, chamada de Pangeia, que era o quê? Um supercontinente. Mas entre 250 e 120 milhões de anos, né, a Pangeia, esse supercontinente, ele acabou se fragmentando, ou seja, quebrando, rachando, né? E aconteceu que ele se dividiu em dois. Deixa eu botar aqui, ó. Ele se dividiu em dois continentes conhecidos como Laurásia e Gondwana, né? Tem gente que acha bonito, coloca até nome de filho, né? De Laurásia e Gondwana, se nascer filhos gêmeos. E esse processo, né, dessa fragmentação, ele continua acontecendo até hoje, né? É que a gente não percebe, porque a sua velocidade, né, das placas se movimentando é muito lenta, muito lenta. É por isso que a gente não consegue notar a diferença. Os tipos de rochas. Tipos de rochas. Quais são os três tipos de rocha que existem? Olha só, as rochas elas estão presentes na litosfera, né, a camada sólida do planeta. Rochas sedimentares, rochas metamórficas e rochas ígneas, né, ou magmáticas. Vamos olhar uma por uma dessas aí. Rochas magmáticas ou ígneas, né? Essas aí, olha, se formam a partir do quê? Do resfriamento do magma. E as rochas sedimentares, ó, como o seu próprio nome indica, né? Elas são formadas de quê? Sedimentos, né? São sedimentos que foram depositados, compactados, né, durante milhares e milhares de anos. Esses sedimentos nada mais é do que fragmentos, né, de outras rochas que foram transportadas pela erosão, né, pelo processo erosivo, como a ação da água, que traz lá, né, a lama, né, o esfarelinho, pode ser do vento também, a chuva, né, e tudo isso aí vai sendo depositado nas áreas mais baixas. E por último, e não menos importante, nós temos as rochas metamórficas. Rochas metamórficas são aquelas que têm origem, né, da transformação, da metamorfose. Por isso que tem o nome de rochas metamórficas, né? Ela sofre o quê? Uma metamorfose, ela sofre o quê? Uma transformação de outras rochas que vem sofrendo ao longo dos milhares de anos, né? E quando acontece essa transformação, existe o surgimento do quê? De uma nova rocha, com uma nova estrutura, diferente da original.